barakatuh, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. O mês do Ramadã já se foi e aqueles que aprenderam seus significados vão colocar agora na prática tudo que foi de aprendizado. Aí nós teremos a chance de vermos se foi aceito o nosso jejum, se foi aceito as nossas ações ou não. Então, quando se encerra o mês de Ramadã, nós, como estudantes que estávamos em uma faculdade, iremos agora enfrentar um mercado de trabalho na prática, no dia a dia, no bom comportamento. E esse é o verdadeiro significado do Islã, da religião islâmica nas nossas vidas. Que o profeta, que a paz de Deus seja com ele, nos ensinou, que é buscar o bom comportamento, aprimorar o bom comportamento. E uma das práticas que nós fizemos nesse mês sagrado foi a caridade, foi lembrar daqueles mais necessitados. E hoje falaremos sobre um assunto em que Deus Altíssimo seja, Ele coloca entre os dos grandes pecados, que é aqueles que consomem os bens dos órfãos. Órfão, aquela pessoa, aquela criança que não tem o pai ou não tem os pais, e ela fica sobre a responsabilidade de um tutor, alguém da família, ou às vezes até um estranho, quando ninguém da família assume essa responsabilidade. E aqueles que não administram corretamente esses bens, eles estarão junto a Deus como causadores de grandes pecados. Porque Deus Altíssimo seja, Ele diz num capítulo do Alcorão para o próprio profeta, que a paz de Deus esteja com ele, pois o profeta era órfão de pai e teve tutores que custodiaram os seus bens e custodiaram também a vida dele. E quando Deus Altíssimo seja fala nesse versículo, ele fala para nós e para todos aqueles que têm uma responsabilidade sobre essas pessoas, essas crianças. Deus Altíssimo seja, Ele diz: e Ele não te encontrou órfão e te amparou, Ele não te encontrou necessitado e te guiou, desviado e te guiou. E ainda termina uma parte desse versículo dizendo: e não maltrates o órfão. Não maltrates em todos os sentidos, seja ele psicológico, seja ele físico, ou seja ele material. Nós temos que ter essa consciência. Se nós temos essa responsabilidade de administrar algo que é de um menor, nós temos que ter a consciência que aquilo não é nosso. Se temos a incumbência de sermos tutores, nós temos que administrar da melhor forma, dando a educação adequada, dando o carinho adequado, cuidando dos bens desse órfão até que ele atinja a idade que nós tenhamos a certeza que ele tenha condições assim de seguir a vida pela frente. E quando nós falamos disso, nós estamos falando que a religião ensina isso há 1400 anos atrás. O Islã ensina isso, o cuidado daquele que é tutor dos órfãos, há 1400 anos atrás. A nossa legislação aqui no Brasil fala disso no Código de 1916 sobre os tutores, há quase 100 anos. Então nós estamos falando de uma regra em que a nossa religião já nos ensina há 1400 anos atrás, 14 séculos, enquanto muitos países colocaram essas regras recentemente. Hoje fica fácil, temos leis que protegem os bens, temos que prestar contas judicialmente, e muitas das vezes
aqueles que têm essa responsabilidade não agem corretamente e ainda escondem valores, superfaturam notas de gastos para terem vantagens próprias. No Islã, nós temos que ter essa responsabilidade. Quando nós estamos administrando o patrimônio de outro, Deus Altíssimo seja, está nos testando. Como que nós estamos lidando com isso? Estamos querendo um benefício para nós próprios ou para aquele órfão? Deus Altíssimo seja, Ele irá recompensar ou irá castigar, dependendo de como nós administramos o patrimônio dessas crianças. E isso Deus cita no Alcorão 20 vezes a palavra órfão. E não é à toa que é citado tantas vezes, pois é uma responsabilidade muito grande, porque é um dinheiro do outro. É algo que nós temos que dar educação ao outro, seja parente ou não. Às vezes, um orfanato, que não é caso de muitos locais de maioria muçulmana, pois é obrigação dos parentes próximos assumir essa responsabilidade, mas infelizmente há locais em que morrem todos os parentes, ou não há um parente que tenha essa responsabilidade, a criança acaba no orfanato ou em algum abrigo. E também, nesses casos, quem administra esses locais tem a incumbência de administrar da forma correta, dar boa educação, dar o carinho adequado, olhar aqueles bens, se a criança tem uma herança, administrá-los corretamente, não visar lucro em relação a esses bens, gastar apenas o necessário para que aquela criança seja acolhida e tenha uma formação profissional, jamais tentar visar um lucro ou juntar os bens daquele órfão com os nossos bens. Então isso é muito importante nessa questão, para que não caiamos nesse grande pecado que é consumir de maneira ilícita os bens dos órfãos. E quando Deus Altíssimo seja, Ele cita no Alcorão, em outro versículo, Ele diz o seguinte, que devemos custodiar os bens desses órfãos. Se formos tutores com posses, tutores ricos, que não usemos o dinheiro deles jamais. Se formos tutores que não temos muitas condições, que usemos apenas o adequado para o bem-estar dele. Quando verificarmos que ele atingiu a força plena e capacidade, devemos devolver todos aqueles bens a ele. E Deus diz o que no final do versículo? E coloque testemunhas para assinar a devolução dos bens. A perfeição divina para mostrar que você não agiu de forma incorreta jamais. Se você for um tutor que tenha dinheiro, não use o dinheiro dele, você não precisa. Se você for um tutor que é pobre, use o adequado apenas, não ultrapasse os limites. Quando você for devolver os bens, traga testemunhas para presenciar o ato, para ninguém te acusar depois que você fez algo de errado com os bens daquele órfão. Essa é uma questão que nós devemos seguir. E quando nós não temos algum órfão sobre a nossa tutela, temos também a responsabilidade junto a esses orfanatos, quando temos condições de acolher uma criança, de dar algo àquela criança, ou de cuidar dessa criança. No Islã, nós podemos adotar, nós podemos cuidar de um órfão, só não podemos dar o nosso nome a essa criança. A regra é essa: podemos cuidar, porém o nome, ele mantém o nome dos seus pais biológicos, ele mantém a identidade dele. E por que Deus Altíssimo seja manda essa regra? Porque quantas crianças mudam-se os nomes, são adotadas, e ela tem outros irmãos
e ela pode se casar lá na frente com o irmão e ela nem sabia que era irmão dela. Sabedoria divina na nossa religião tem respeito, cuidado sempre, não é de qualquer forma. No Islã nós temos regras e tudo tem explicação, tudo tem uma resposta à altura. Acolhemos aquele órfão, ele mantém o nome dele, a identidade dele, e esse órfão ele vai ter o cuidado adequado, os seus bens administrados da forma correta, com respeito, com carinho, e ele sabe quem são os seus pais, ou o nome dos seus pais, pelo menos. Se um dia ele encontrar alguém, ele tem absoluta certeza que ele não se pode casar ou ter qualquer relação com aquela irmã, que infelizmente hoje nós vemos pessoas que têm filhos de uma forma gigantesca, e esses filhos se perdem no mundo e caem em orfanatos, cada um em uma cidade, um estado, e depois acabam se encontrando, e infelizmente muitos se casam sendo irmãos uns dos outros. Também nessa questão nós temos ditos do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, em relação ao tratamento desses órfãos. Quando nós não temos alguém sobre a nossa tutela, ou podemos auxiliar alguém, ajudar um orfanato, custodiar, ou sermos diretores, ou administrarmos esses locais, devemos ter também as mesmas regras, porque essas crianças estão sob a nossa responsabilidade, direta ou indiretamente. A pessoa não tem condições de auxiliar um órfão, então ela pode simplesmente visitar os locais, passar a mão na cabeça de um órfão. Isso amolece o coração, tira qualquer arrogância, tira qualquer angústia, traz luz ao coração, como o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. E também, quando nós custodiamos corretamente os bens desses órfãos, nós estaremos na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam, junto com ele, porque honramos os bens, não dilapidamos esse patrimônio, não queríamos nenhuma vantagem em relação a esses bens. Também isso vale para a mãe que ficou viúva e não se casou, e ela cuidou dos seus filhos de forma digna. Essa mãe estará também no paraíso. E todos aqueles que fazem o contrário acabam tendo o castigo do fogo, porque dilapidaram um patrimônio que não era seu, usaram de forma inadequada um dinheiro que não era seu. Então nós temos que ter muito cuidado quando há um órfão sob a nossa responsabilidade. Equiparando a isso também, quando há curatela. Curatela é o termo usado para aqueles incapazes, que são maiores, já atingiram a maioridade. Esses incapazes nós temos que ter a mesma responsabilidade, cuidar da forma adequada, administrar o patrimônio da forma adequada, porque eles não têm condições de administrar o seu próprio patrimônio, e tem um responsável, que é o curador, que assumiu aquela incumbência. E muitos utilizam essa administração para benefício próprio, e na nossa religião isso não é aceito jamais. Nós temos que administrar para o benefício dele sempre, visando o bem-estar daquele incapaz. Quantos nós não conhecemos que administram bens de incapazes ou de órfãos e dão a pior comida, não dão um tratamento adequado, não dão um tratamento fisioterápico, não dão um tratamento médico, e tem condições, e o próprio tutelado ou curatelado tem bem suficiente para ter o melhor na sua saúde e também no seu conforto do seu lar. A nossa religião, então, ela visa proteger essas pessoas desamparadas, essas pessoas que Deus Altíssimo seja, às vezes colocou nas nossas vidas para nos testar, para ver como nós iremos nos comportar na administração desses bens. Então, é muito gratificante quando nós
administramos corretamente, honramos essa honra, no caso de sermos tutores ou curadores, de uma forma justa, de uma forma em que nós sempre pensaremos no bem-estar daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Que Deus nos guie sempre para a melhor administração, sabendo que aquilo que não é nosso, nós devemos deixar de lado e sempre buscar o melhor para essas pessoas que ainda estão órfãos ou são incapazes por algum problema mental, qualquer que seja. Esse é o nosso dever, essa é a nossa religião. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.